Ela tá preta, professora. Professora, as meninas pediram pra gravar a aula. Ah, tá, ok. Professora, você tem certeza que tá gravando? Porque quando eu entrei não apareceu nenhum aviso não de que tava gravando. Sim. Normalmente aparece ali em cima, professor, gravando. Não tô vendo Mas não. pra ícone. mim é Ela que deve tá. tá, Pra mim tá. Eu tô vendo ela aqui. deve estar fazendo captura de tela, eu acho. É isso aí, porque eu não tenho esse recurso da gravação. Tô capturando. Agora já não tá aparecendo mais o recurso de eu utilizar. Compartilhar. Aí. Eu não entendo por que eu não consigo compartilhar. Ai, ai, ai. Mas o vídeo. Pode ter gente entrando. Estão vendo? Sim, apareceu um texto. Apareceu o texto e a linha do tempo. Não? Parte inferior da página. Eu continuo vendo o rosto dela. Talvez você fixou É, a tela dele. fixou minha imagem. Tem que mudar aí. Tentar de novo. Ai, que saco. Consigo mostrar a imagem. Eu quero mostrar da linha do tempo. Não consigo mostrar. Isso aqui eu faço assim, quer ver? Vou colar em outro lugar. Vou tentar colar aqui. Tenso, porque eu não consigo editar, eu tô sem o Office. Professora, tenta dividir a tela do PC.
Sim. Agora eu vou vir aqui. Vocês estão vendo que eu estou entrando no meu Google Drive? Sim. Agora um documento em branco. Isso, aí abriu, viu, Linha do Tempo? Sim, Pronto. Sim. Então, beleza, é isso que eu queria. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, ó. Aí, beleza. Então, surgimento da escrita pelos sumérios, povos localizados. Um dos povos, né, que ocupou a região da Mesopotâmia, como eu falei, né? E aí, então, nessa região da Mesopotâmia, como vocês vão observar no texto que eu passei aí, é uma região de muita fertilidade, é uma região que ela é muito importante ao ponto de aparecer também muitas vezes na Bíblia. A gente vai falar um pouco sobre isso também. E assim, é aquilo que a gente chama na divisão da Idade Antiga, na história, de Antiguidade Oriental. Então, a Antiguidade Oriental, ela compreende basicamente então essas sociedades que viviam nessas regiões da Mesopotâmia, comunidades, na verdade são vários povos, gente, que a gente vai observar que ocupavam essa região da Mesopotâmia, que passaram por lá, né, que conquistaram esse território, que era um território muito fértil, né? Então, assim, eu gostaria de entrar em detalhes sobre isso, mas só que a gente vai perder muito tempo e não vai chegar no nosso objeto principal, que é, né, as instituições mais ligadas ao direito. Mas, em geral, as sociedades da Antiguidade Oriental, são as sociedades dos povos que ocuparam a Mesopotâmia, e o Egito, né? E o Egito também, então, compõe essa Antiguidade Oriental, que é uma antiguidade onde se manifestam as primeiras civilizações, né? Quando a gente fala em civilização, então a gente fala já de uma organização mínima, primária do Estado, né? Uma religião de Estado, uma língua, um idioma oficial, e você tem aí também aparecendo, que a gente vai observar nessa aula, então, as leis, né, os códigos, a compreensão do direito. No caso dos povos, né, que a gente vai analisar aí, que passaram pela Mesopotâmia, os babilônios em especial, com o Código de Hammurabi, né, esse povo ele se organizava, né? Na verdade, você tinha aí, no caso da Mesopotâmia, uma organização política que é bastante descentralizada, digamos assim. Você não tem um império centralizado na Mesopotâmia muito duradouro, né? Digamos assim, como a gente teve no Egito, né? Com os faraós. A gente não vai focar na abordagem do Egito, porque a história do direito nos direciona a pensar mais a antiguidade oriental nos povos da Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, principalmente por conta do Código de Hammurabi, que é um primeiro código, então, registrado na história das civilizações. Então, a gente acaba direcionando para estudar mais essa região. E aí, então, tem uma coisa que a autora do texto traz para a gente quando ela fala. Vocês estão vendo aqui o texto, né? Está aparecendo aí? Está aparecendo o texto, gente? Pelo menos fala, gente. Tá na linha do tempo, professor. Está na linha? Tá, obrigada. Tem uma coisa que a autora fala aqui, ó, sobre a questão da história, né? Ela é fruto do seu tempo, que a cultura é temporal e ela é fruto do seu tempo histórico, né? Então, assim, o direito, ele vai falar sobre o que aquela sociedade é. O que aquela sociedade traz, o que ela expressa, o que ela acha que é importante, né? Então, o direito vai refletir uma cultura, né? Um tempo histórico
de uma determinada cultura, tá? Então aí é importante vocês também entenderem a noção de cultura. Eu não sei se isso está bem assimilado por todos, né? A autora também traz isso de modo bem abreviado. Eu acredito que, assim, não sei quem conhece o famoso mito de Prometeu, né? O mito de Prometeu é contado por Platão. Ele, então, num dos diálogos de Platão chamado Protágoras, você tem lá o mito de Prometeu explicando, a partir de uma concepção que é mitológica, mas que o Platão também discute, né? Traz, na verdade, é como que os gregos conseguiam explicar as coisas a partir dessas narrativas mitológicas. E aí, então, no mito de Prometeu, a gente tem lá a história de Prometeu e Epimeteu, que tiveram aí a função de distribuir, né, as faculdades, né, os dons para todas as espécies, né, os seres vivos na Terra. Aí, né, tinha esse compromisso, aí os deuses incumbiram esses dois irmãos de distribuir aí, né, as faculdades, as habilidades às mais diversas espécies de seres vivos. Epimeteu saiu distribuindo, né, uma porção de habilidades aí para os animais, né, para alguns deu a velocidade, para a agilidade, para alguns deu a proporção, uma grande proporção, outros foram pequenos, outros conseguiam voar, né, outros conseguiam nadar, né, uns tinham tecido adiposo que poderia proteger do frio, outros têm mais pelos, outros menos, né? Então, outros eram anfíbios não, porque é uma denominação científica, né? Então, o Epimeteu distribuiu essas habilidades para os animais irracionais, e ficou faltando os seres humanos, né? Então, ficou essa tarefa para poder atribuir habilidade aos seres humanos, sobrou para Prometeu, né? Então, Prometeu, ele vai, então, se preocupar, porque o homem está desassistido, né? Ele desprotegido, né, da natureza, a natureza é muito feroz, né? E o homem está ali sem... O seu corpo não tem como se proteger do frio naturalmente, né? Ele tem uma série de limitações que, então, o deixam muito pequeno perto da hostilidade da natureza, né? Então, Prometeu fica preocupado com isso, então resolve, a partir dos seus critérios, ali, então, roubar o fogo dos deuses, né? Roubar o fogo dos deuses, essa chama, né? Esse fogo dos deuses é a cultura, né? E aí, então, ele rouba esse fogo dos deuses, essa chama, que é um simbólico, né? E leva para os homens, que é exatamente, né, a cultura, que é a possibilidade de o homem, então, aprender e reproduzir técnicas, né? Artes mecânicas e artes políticas, né? Artes mecânicas no sentido de domínio de técnicas que possam alterar aquilo que o cerca, a natureza que o cerca. Então, esse fogo simboliza exatamente essa capacidade de aplicar uma técnica para poder criar um instrumento, uma arma, algo que possa, então, matar um animal, combater, pegar o seu pelo e sua couraça e servir para se cobrir, né? Então, confeccionar uma vestimenta, né? Confeccionar uma vestimenta é absolutamente cultural, né? E o homem não nasce com uma roupa, né? Ele a confecciona, ele pensa a necessidade de uma proteção para a sua pele, e essa proteção, de início, ela vai, então, ser uma forma de controlar o impacto do clima, né, da temperatura sobre o corpo humano. Então, é uma forma de controlar a natureza, e a natureza
né? Você controlando no sentido de diminuir a temperatura do seu corpo, você está controlando isso, né? Você tem esse conhecimento, você tem essa técnica, você tem como fazer isso. E essa possibilidade de alterar esse estado natural das coisas é cultura, né? Então, se confeccionam roupas, se o fogo acaba, o fogo, né? O fogo mesmo, quando então o Homo habilis, né? Que é um Homo erectus, perdão, bem Homo habilis, depois Homo erectus, então tem aí o descoberto do fogo. Quando você tem o descoberto do fogo, que já é no sentido mais histórico, aí já está fazendo um paralelo com o mito do Prometeu, que roubou o fogo, né? Então, o fogo, quando se descobre o fogo, você tem toda uma tecnologia a seu favor, assim, para você fazer milhares de coisas, né? O fogo, né? Então, isso também é um elemento que representa essa ideia de cultura, né? Você vai poder cozinhar, né? Antes de poder cozinhar o alimento, né? De alterar esse estado químico do alimento, amolecer a carne, né? Poder cozinhar os alimentos, os homens estavam muito mais próximos do estado de natureza. Eles comiam carne crua, né? E aí, então, você tem todo um estágio de desenvolvimento, né, dessa cultura, que é essa possibilidade de produzir cultura que o homem, então, tem, que vai cada vez mais ganhando uma força, vai se consolidando, vai se espraiando, ganhando maior proporção ao longo do desenvolvimento das civilizações, né? Então, aí, cultura, então, ela reflete isso, né? Você tem aqui a definição que ela traz da cultura, que é até uma observação que eu achei interessante. O homem é naturalmente produtor de cultura, não somente aquilo que chamam comumente de cultura, como saber sobre clássicos, vinhos, caras e literatos, mas a cultura no sentido correto da palavra, né? Então, cultura não é que a pessoa é culta que tem cultura, né, gente? Cultura pode ser produzida por todos os seres humanos, né? Independente deles serem letrados ou não. Você tem lá as comunidades tradicionais, lá no interior das florestas, lá, que algumas delas nem escrita tem, né? Então, mas não deixam de ter cultura, né? Elas produzem a sua cultura. Entende-se por cultura o processo pelo qual o homem acumula as experiências que vai sendo capaz de realizar, discerne entre elas fixas de efeito favorável e, como resultado da ação exercida, converte em ideias as imagens e lembranças, porque além da técnica que ele vai aplicar para alterar as paisagens ao seu redor, né? Ele também tem capacidade de transmitir as técnicas, né? Então, são as artes políticas, a capacidade de linguagem, né? A linguagem que é o que você poder formar, passar aquele conhecimento, né? Aquele registro de uma tradição para as gerações futuras. Então, isso também faz parte da cultura. Educação é cultura primordialmente, né? Então, gente, a gente vai estudar agora analisar como que essas primeiras civilizações manifestam cultura no campo do direito, né? Como que o direito expressa essa produção de cultura, tá? Desses povos localizados, então, na Mesopotâmia. Então, nós temos aqui, aí, voltando àquela questão dos séculos, né? Que vão diminuindo até chegar ao ano zero, para vocês não se perderem, ó. Ano 3000 antes de Cristo. Então, desse 3000 até esse zero aqui, gente, a contagem ela é decrescente, tá? Ela é decrescente. Você tem aqui por volta desse contexto aqui do século 2 do milênio, né, de 2000 antes de Cristo, né? Você tem as primeiras ocupações da região da Mesopotâmia, tá? Pelos, né, vários povos, né, gente? Não foi um povo só que ocupou a Mesopotâmia, então a gente não tem como falar igual no Egito.
O Egito foi comandado pelos faraós e teve o rei egípcio, que era o faraó, que mandava nos egípcios, e tinha um império egípcio. Na Mesopotâmia não tem um império mesopotâmico. Tem vários povos que passaram por ali. Tem os acádios, os sumérios, os babilônios, os assírios. Então são vários povos. Tem muita coisa aqui no chat, hein? Ô, Cíntia, Oi, pode falar, Olivia. era para estar passando, porque o meu tá na linha do tempo ainda. Não. Pra história fora. Não. Estou explicando ali. Ok. Beleza. Sim. Então, ali, nessa região da Mesopotâmia, passaram vários povos. Aconteceram vários impérios. A gente vai destacar aqui, tá? Um pouco a abordagem que a autora traz, muito, muito tímida, só para a gente poder situar vocês ali nesse universo da região da Mesopotâmia, né? A gente vai começar falando um pouco sobre como os sumérios lidavam com o direito, como é que apareceram os primeiros registros escritos aí, tá? De leis, tá? Com os sumérios. E antes dos sumérios também é importante destacar, que a autora também trouxe lá no primeiro capítulo, as sociedades ágrafas. Tá? Sociedades sem escrita. Não quer dizer, né, que a sociedade ela não tem uma escrita, que ela não tenha uma noção de justiça, que ela não tenha fontes do direito, ainda que proto-direito, né? Um proto-direito, vamos dizer assim. Um embrião, né? Uma ideia de como que a sociedade se organizava a partir, por exemplo, de costumes, tá? De costumes e de tradições que são ali transmitidas oralmente. Então, nesse sentido, a gente vai olhar algumas das características das sociedades ágrafas em relação ao direito, tá? Logo na sequência aí. Então, está localizado, pessoal, nesse tempo histórico aqui. Então, em 2000 a.C., começa a ocupar as regiões da Mesopotâmia, os primeiros povos, é uma região de grande disputa, uma região muito fértil, por isso que tinha um monte de gente que queria ir para lá e disputava a terra. Na Bíblia está lá escrito isso também, uma região muito, muito disputada, tá? E aí, então, depois de 2000, vai avançando, nisso que vai avançando, vai decrescendo os anos, né? Então, aqui por volta do século XVIII a.C., tá? A gente vai ter aí localizado o primeiro Império Babilônico, com o rei Hammurabi, no século XVIII a.C. É muita raça de tempo longe da gente, pessoal. É muito tempo longe da gente. E tem mais. Além de ser muito tempo longe da gente, que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui nessa finalzinha aqui das contas. Quando esse código de Hammurabi foi encontrado? Ontem. Historicamente, foi ontem. Código de Hammurabi, a pedra que foi escrita, o código, foi escrever os artigos lá, que é chamado de uma estela, né? Uma pedra que foi encontrada, os registros do que foi produzido pelo rei lá. Por isso que tem a ideia da cláusula pétrea na Constituição, gente, porque antigamente as leis eram na pedra. Na pedra é difícil você tirar. Você tem cláusula pétrea na Constituição, que é a cláusula que você não pode mexer, que é pedra. Está registrado em pedra, tá? Então, olha só, esse código foi produzido aqui na primeira metade, na metade do século XVIII a.C., tá? Passou esse tempo todo, passou antes de Cristo, Cristo nasceu, foi crucificado, coitado, ressuscitou e foi para o céu, e aí continuou, veio a Idade Média, quer dizer, acaba a Idade Antiga em 476, século V depois de Cristo, passa a Idade Média todinha até o século XV,
passa a Idade Moderna todinha até o século XVIII, passa a Idade Contemporânea até chegar em 1901, 1902, que eles vão encontrar a pedra do Código de Hammurabi. Ontem! Historicamente é ontem. Gente, eu sou do século XX. Eu nasci em 1980. Eu sou do século XX. Tá? Então, o Código de Hammurabi, ele foi descoberto no século XX, depois de Cristo. Então, conta. 20 depois, 18 antes. Olha a distância que nós estamos, temporal, do primeiro código da história. Código de leis da história. Porque os sumérios registraram leis, registraram, mas não era um código. Não era um código. Tá? Então, eu estou mostrando essa linha do tempo para vocês terem uma noção da distância que nós estamos dessa cultura. Tá? Então, assim, estudar a história é pura emoção, gente. Tá? É muita aventura. Assim, a gente realmente tentar se despir dos nossos valores, das nossas compreensões que nos atordoam, né? Que nos formam, que nos condicionam, para analisar culturas que estão absolutamente distantes da gente. Parece que elas estão em outro planeta, gente. Parece que elas estão lá em Júpiter. De tão longe que é. Tá? Mas essa distância, ela não significa que esse registro não perdurou. Esse valor dado ao direito, às leis, à necessidade de se organizar a sociedade, né, a divisão de direito público, direito privado, não quer dizer que essas noções primárias não dão origem ao que nós somos hoje. A gente não pode pensar também, nossa, graças a Deus que a gente evoluiu e tal, que deixou essas coisas ultrapassadas de pensamento religioso, pensamento mítico, pensamento politeísta, né? Deixamos isso tudo para trás, ainda bem, a gente está aqui muito melhor, né? Assim, nós estamos caminhando para poder construir as coisas ainda. A história ela é permanente, tem fim. Ao contrário de que alguns filósofos da história já apontaram, como Hegel e tudo mais, mas assim, a história não tem fim, ela está rolando. Mas tem fim quando a gente destruir essa porra toda aqui, desse planeta. Aí que acaba. Enquanto o homem está fazendo cultura, tem história. Né? E ela nasceu de um lugar. As instituições que nós reproduzimos hoje, e a gente está falando aqui mais no caso das instituições jurídicas, elas nasceram lá. Os princípios basilares estão lá. Né? E aí eu queria mostrar essa linha do tempo para vocês terem essa dimensão. Né? Ter essa dimensão. E aí, então, avançando aqui, eu só voltei no texto, aí eu vou começar a pegar aqui o texto. Vou mudar. Aí tem, então, o direito dos povos sem escrita. Estão vendo, galera? Tá vendo aí o texto? Sim, professora. Beleza, obrigada. Então, aqui nós temos as características gerais, que eu acho que é o ponto mais importante aqui dessa parte, que ela traz essas características de como que esse povo vai conseguir organizar um direito sem escrita, né? Então, aí a gente tem as principais características, são abstratos, como são direitos não escritos, a possibilidade de abstração. Oi? Oi? Tudo bem, gente? Por aí?
Alguém esqueceu o microfone aberto, professor. Ah, deve ter sido. Como são direitos não escritos, a possibilidade de abstração fica limitada. As regras podem ser decoradas e passadas de pessoa para pessoa de forma mais clara possível. Na verdade, essas regras vão ser passadas pelas lideranças, principalmente sacerdotes. Porque lá nos primórdios, pessoal, nessas primeiras civilizações, é importante a gente fazer um adendo aí, tá? Nessas sociedades, os sacerdotes, né, tipo uma espécie de um pajé, né? Você tem aí a liderança política, que é responsável pela parte administrativa, né? E você tem os sacerdotes, que geralmente fazem funções de funcionários públicos. E esses sacerdotes geralmente compõem conselhos, né? Conselhos de anciãos, né? Conselhos deliberativos. E eles geralmente, né, eles são aqueles detentores de um saber de uma tribo, né, de uma comunidade tradicional. Então, ele reúne esse saber, né, lá na África eles são chamados de griots, né, as referências daqueles que vão passar o conhecimento pela oralidade e vão também ser os responsáveis, em muitos dos casos, pelos julgamentos. Né? Então, essas figuras sacerdotais, elas têm nas sociedades mais primitivas, aí dos primórdios aí das civilizações, a ideia do direito está muito colada, gente, com uma perspectiva religiosa, tá? É porque as sociedades dessa época são muito religiosas. Então, quem tem esse poder de decidir, julgar uma situação, um caso, é uma pessoa diretamente ligada à religião. Tá? Então, assim, pensar na antiguidade, principalmente a antiguidade oriental, é pensar um direito a partir de uma perspectiva de mundo absolutamente religiosa. Tá? Ah, professora, mas os gregos e os romanos não. Os gregos e os romanos, a gente vai observar que a coisa vai caminhar para uma direção em que esse direito vai começar a se descolar dessa visão somente religiosa. Não quer dizer que eles não são religiosos, mas os gregos e os romanos vão construir instituições que vão ser capazes de amadurecer uma cultura do direito, né? E não apenas ficarem submetidos a um ordenamento de uma figura religiosa, de um sacerdote. Que aí, então, você não tem um critério, né, pré-estabelecido no caso das sociedades ágrafas, principalmente, né? E então esses critérios, à medida que os delitos, né, as ações vão acontecendo, precisam ser julgadas, né, vão se tomando decisões ali, né, somente baseado naquilo que já aconteceu, né, e numa jurisprudência bem primitiva, vamos dizer assim, e não num registro prévio, né, daquilo que deveria ser pautado como uma regra. Então, nesse sentido que ela aponta da possibilidade de limitação da abstração, né, das pessoas terem esse conhecimento da lei. Precisava que esses sacerdotes, essas figuras, tivessem esse saber para poder, então, ajudar nas possíveis ações, né, processos. São numerosos, cada comunidade tem seu próprio costume e vive isolada no espaço e muitas vezes no tempo. Cada um vivia isolado um do outro, gente. Você até mesmo na Bíblia, pessoal, você vê muito esses povos vagando, né? Os povos que viviam na região do Oriente Médio, né? Você tem aí uma série de referências de povos que não são povos que ganharam a expressão do Egito e nem da Babilônia, né? São impérios que reuniam uma complexidade, né, em termos de civilização. Você tem vários aldeamentos, tribos que viviam aí soltas pelo deserto, em lugares que tinha água. Eles vão construir ali seus aldeamentos, seus clãs, e aí então vão desenvolver as suas próprias regras, né? Então
o que a gente vai observar, principalmente na Bíblia, é que algumas regras, alguns ordenamentos, eles vão ser comuns a vários povos que viviam nessa mesma época, mas não quer dizer que eles tinham contato entre si, tá? Quer dizer que é um pensamento de uma época, tá? Então, a gente vai observar isso principalmente com os hebreus, tá? Com os hebreus que são diferentes pelo fato de ter escrita, mas os hebreus vagavam, né? Vagavam, eles não tinham uma terra, eles não tinham um território, né? Eles vão em busca da terra prometida, né? Então, é um povo que tem escrita, lógico, né? Um povo que tem aí várias características de um povo civilizado, mas não tinham um território, né? E aí, então, essas sociedades ágrafas, a diferença dos hebreus é fundamentalmente o fato delas não terem registro escrito daquilo que elas, então, compreendem como certo e errado. São numerosos, falei, né? Cada comunidade, os raros contatos entre grupos vizinhos têm como objetivo a guerra. São relativamente diversificados. Essa distância faz com que cada comunidade produza mais de semelhanças do que semelhanças. São impregnados de religiosidade, acabei de falar, como a maior parte dos fenômenos são explicados por esses povos através da religião. A regra jurídica não foge a esse contexto. Na maior parte das vezes, a distinção entre regra religiosa e regra jurídica torna-se impossível. Como eu falei com você, está bem colado o direito na religião, o que vai começar a se distanciar, descolar com os gregos e mais com os romanos, mais ainda com os romanos. São direitos em nascimento. A diferença entre o que é jurídico e o que não é muito difícil, essa disposição, né? Porque está colado, né? Essa distinção só se torna possível quando o direito passa do comportamento inconsciente, derivado do puro reflexo, ao comportamento consciente, fruto de reflexão. Então, aí nós temos as características do direito nas sociedades ágrafas, né? É muito pautado nos costumes e na tradição e na oralidade, já que eles não tinham como escrever as leis. E aí, na sequência, a gente vem, então, para aquilo que mais vai nos interessar, então, na aula de hoje, né? As primeiras leis escritas e o Código de Hammurabi, capítulo 2, as primeiras leis escritas. Então, a gente vai ter a referência que ela traz aí dos sumérios, né? Os sumérios. Aqui no item 2. Que é uma noção ainda bem primitiva do direito. Mas já é escrito, então já é muita coisa, né? Está escrito, está registrado, né? Então já é mais difícil de ser deturpado, né? Porque as palavras se perdem ao vento, né? Oralidade no que tange aí, né, a determinar critérios de comportamento social, né, de conduta, melhor dizendo, de conduta, né? Assim, fica mais, né, bem fundamentado quando, então, é escrito, né? Porque você aí não altera, como eu falei, da pedra lá, está registrado na pedra. No caso dos egípcios, a gente tem aí uma produção expressiva, né? A gente tem uma produção expressiva de muitos documentos de Estado, no caso dos egípcios, né? Os famosos papiros, você tem aí a escrita egípcia, que são os hieroglifos, que é uma escrita só utilizada pelos sacerdotes, os funcionários ligados ao faraó. E aí, então, se produziu uma gama de documentos da máquina burocrática administrativa do Egito, né? E aí, então, você tem esses registros nos papiros, alguns foram encontrados, então, por isso que os historiadores conseguem pensar as fontes do direito no Egito, né? E aí, no caso da Mesopotâmia, o rei Hammurabi,
da Babilônia, perdão, que é um império localizado na Mesopotâmia. Então, nós temos essa experiência aí de registro na pedra. Mas antes dessa experiência, tem aí uma experiência dos sumérios, que é o povo que inventou, que descobriu a escrita, né, gente? Olha lá, falando sobre a justiça na perspectiva dos sumérios. Vamos ver essa citação. A lei e a justiça eram conceitos fundamentais na antiga Suméria, que impregnava a vida social e econômica sumeriana, tanto na teoria como na prática. No decurso do século passado, século XIX depois de Cristo, nosso tempo aqui, né, os arqueólogos revelaram à luz do dia milhares de tabuinhas de argila representando toda espécie de documentos de ordem jurídica. Contratos, atos, testamentos, notas promissórias, recibos, acórdãos dos tribunais. Entre os sumérios, o estudante mais adiantado consagrava uma grande parte do seu tempo aos estudos das leis e exercitava-se regularmente na prática de uma terminologia altamente especializada, bem como na transcrição dos códigos legais e dos julgamentos que tinham formado jurisprudência, né? Então, você tinha aí um sistema bem adiantado, né? Você tem registros, fontes do direito, registros, melhor dizendo, né? De ações, né? Que a sociedade então realizava, né? Relações, documentos que vão mediar relações sociais, relações jurídicas, né? Então, isso é uma marca de uma cultura, então, preocupada em regulamentar os seus acordos, as suas relações, a sua economia, a sua seu funcionamento civil, né? Direito civil, proto-direito civil, aí sendo indicado, né, gente? Tudo, gente, pensando estou colocando aqui de maneira muito chamando a atenção que é um proto-direito, né? É um direito que, como eu disse, ainda está muito vinculado à religião, né? Mas essa sociedade já dá sinais de como que vai se estabelecer um sistema, uma organização sistemática das relações sociais mediadas por instituições jurídicas, né? O direito privado sumeriano reconhecia alguma independência em relação ao marido. Ai, gente, vê umas coisas super engraçadas aqui. Quando a gente fala, por exemplo, no direito civil, né? Algumas questões que envolvem os relacionamentos familiares, né? E aí tem umas questões aqui que a gente observa, por exemplo, como que a mulher na antiguidade, né, ela era muito preterida, né, de direitos, né? A gente observa a posição da mulher, né, até mesmo no Código de Hammurabi vai aparecer várias vezes a mulher na condição de esposa, a mulher na condição de filha, né? Como que ela então é assim, um ser sem vontade própria, né? Mas aí então vamos ver aqui os exemplos. O direito privado sumeriano reconhecia alguma independência em relação ao marido. O divórcio era realizado através de decisão judicial. Aqui nesses povos eu acho interessante porque é muito diferente dos hebreus. Os hebreus têm uma cultura familiar muito rígida. A rigidez das questões familiares hebraicas é infinitamente maior, a gente vai ver isso depois, do que esses povos que viviam aqui na Mesopotâmia, né? Então, a moral judaica, hebraica, né? Ela se faz valer de uma maneira que vai se diferenciar bastante desses povos aqui, né? Tanto que daqui a pouco eu vou falar sobre a Babilônia e aí eu vou reforçar essa ideia do contraste que acontece entre as civilizações ali dos impérios, por exemplo, a Babilônia,
com a concepção de mundo dos hebreus, né? Com a moral hebraica. Então, lá no Antigo Testamento isso é muito nítido, né? O repúdio da mulher acarretava uma indenização pecuniária e somente era permitido pelos motivos indicados pela lei. O adultério era um delito, porém, sem consequências se havia o perdão do marido. Então, tinha ainda a possibilidade do marido perdoar. Se ele fosse um camarada sangue bom, né? Um cara tranquilo, ele perdoava. Ou então, se ele tivesse interesses, né? E não dividir os seus bens. O filho que Vulgo renegasse... corno maço. O filho que renegasse o seu pai poderia ou não ter a mão cortada ou ser vendido como escravo. A esposa era responsável pelas dívidas do marido. Olha aí, meninas, pensa bem. Pagar a dívida do marido. Olha. Uma sociedade de vanguarda, né, professor? De vanguarda, tá certo. Deixa eu ver aqui nos comentários. As leis penais dos sumerianos muitas vezes substituíam o princípio da pena de talião por multas ou indenizações legais. Então, os sumérios eles não eram tão radicais, né, tão fundamentalistas, digamos assim, como os babilônios em algumas situações, né? Você tem situações que os sumérios vão aplicar multas ou indenizações, vai puxar mais pelo prejuízo econômico do que pelo prejuízo moral, né? Propriamente, a pena de talião, ela é aquela famosa, o famoso princípio de talião do olho por olho, dente por dente, né? Então, bem primitivo, né? Porque você vai, então, determinar o delito para uma pena, né? Muito inspirado um pouco num princípio de vingança, né? Que aí, então, aí a gente pensa a justiça como vingança. Então, ainda que os babilônios tenham avançado muito e redigido um código de leis, né? Mas esse princípio de talião é um princípio que regia a antiguidade, claro, a antiguidade oriental, né? Em geral, né? Os povos que viviam ali soltos, que não tinham império, que estavam ali cada um na sua, né? Muitos deles assimilavam a lei de talião também, né? Que é um princípio de justiça da época muito vinculado à vingança, que é um princípio de justiça muito característico do Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, violento, tá? Ele é um pai, é um grande pai, né? Um patriarca aí, bem representado, é punidor, né? Sim. Então, a gente percebe uma ideia de justiça, então a gente vai acompanhar pensar filosoficamente agora, né? Que tipo de concepção de justiça esse homem antigo tem? Né? E a gente vai observar lá, quando a gente olhar Cícero, o senador romano, da República Romana, lá mais para frente, a gente vai observar aqui um outro princípio de justiça, uma outra ideia de justiça que vai começar a nascer ali, que está mais próxima da gente, né? Está mais ligada a uma ideia de virtude, a uma ideia de honestidade, né? Então, assim, vai se diferenciar. Agora, esse povo aqui, o povo da Bíblia, do Antigo Testamento, e o povo dos impérios que se constituíram na Mesopotâmia e no Egito, é um povo de uma cultura da vingança. Tá? Vamos lá. Então, aí vamos falar da Babilônia. A Babilônia vai cair. Quem é que escuta reggae aí, gente? Quem escuta reggae aí? O que é a Babilônia no reggae, gente? O que é a Babilônia no reggae? Agora sim, né? Fala para mim, Arthur. Fala para mim aí. O que significa a Babilônia no reggae? A Babilônia no reggae, que tem muita referência lá, falando a Babilônia, né? A cultura do reggae, que fala da Babilônia em várias letras de música, né? Ela vai
adotar uma concepção de Babilônia, né, que é bíblica. Só que ela vai assimilar isso positivamente, porque para a galera do reggae, a Babilônia, que é a confusão, a loucura, toda a perdição, é assim, é muito legal e tal, tô curtindo, pá, tá rolando a ervinha, não sei o quê, e aquilo ali é uma loucura e tal. É uma concepção bastante preconceituosa sobre o que foi a Babilônia, gente. Né? A Bíblia ela tem uma visão da Babilônia absolutamente negativa. Absolutamente negativa, tá? Pode olhar lá, que você vai identificar no Antigo Testamento, acho que... Ai, agora... É nos primeiros 5 livros, né? Não nos Pentateucos, que a gente vai observar. Acho que não é Gênesis, não. Acho que é Êxodo, né? Quando os hebreus fogem. Não, eu tenho que olhar isso legal, ver qual o livro que aparece exatamente Babilônia. Mas a Babilônia na Bíblia, ela é bem negativada, né? Assim, vista de maneira negativa, né? E por que isso, gente? Isso é porque a Babilônia é uma coisa horrível que tem que ser combatida. Não, gente, é porque os babilônios eram politeístas, gente. Eles eram politeístas, tá? Os babilônios eram politeístas, eles eram idólatras. Tinha um monte de deuses, idolatravam pedra, idolatravam pedaço de rocha, e montanha, e o sol, e objetos sagrados. 1 milhão de deuses. Sim, Olívia. Né? E os hebreus é o povo que fundou o monoteísmo. É o povo de Yahvé. Só tem um Deus. Tem Yahvé. Tá? Então, é o povo eleito, que tem só um Deus, que tem uma concepção moral, né, que então se compreende que eles são aquele povo responsável por retirar toda a humanidade pecadora que vivia na Babilônia, retirar esse povo dessa condição para se tornar um povo, né, num patamar de maior importância, de maior status. Que o monoteísmo, os hebreus vão construir essa ideologia de que o monoteísmo é o verdadeiro caminho. Que existe só um Deus. Que está para vir um Messias. Eles ficam costurando durante todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é todo para projetar a vida do Messias. Os profetas vão escrever sobre isso. Então, é toda uma busca para consolidar o ideal monoteísta. E o povo da Mesopotâmia era politeísta, mitológico, idólatra. E aí, qual é a construção que se faz da Babilônia na Bíblia, gente? É uma construção de que é um lugar cheio de pecado. Mas por que tem essa concepção? Tem a questão do politeísmo, mas tem também o fato da Babilônia concentrar muita gente. Era uma cidade, era de uma... Gente, vocês podem pesquisar as imagens e depois aí no Google. Pior que o surubão de Noronha, não. Olívia, essa é uma imagem construída de forma preconceituosa pela Bíblia. Por que a Babilônia ela tem esse aspecto negativo? Porque você tem uma construção, uma concentração de várias pessoas. É um lugar urbanizado, é um lugar que tinha um desenvolvimento econômico, comercial, muita gente circulando, muita mercadoria, muitas trocas e serviços. A própria estrutura da arquitetônica da Babilônia, né? Os jardins suspensos da Babilônia, que vão ser construídos posteriormente pelo Nabucodonosor. Porque você tem primeiro o Hammurabi, que é no século XVIII a.C., e lá na frente você tem, no século V, o Nabucodonosor, que é esse que está na Bíblia. Tem até a música lá do Axé, né? Nabucodonosor, né? Tem uma música dessa. Ouvi da boca de Nabucodonosor. Eu lembro dessa música, eu não lembro como é que canta, mas eu sei que está falando da Babilônia ali.
né? E, não, ouvi dizer que Babilônia é Salvador, né? Tem uma letra que eu acho que é de uma axé lá da Bahia, não sei quem canta. Ouvi Então, dizer que Babilônia é Salvador. isso, Ouvi na acabou boca de Nabucodonosor. isso aí, é uma referência bíblica sobre a Babilônia, né? E a Babilônia é esse grande centro cosmopolita, né, gente? Então, que é lógico que um monte de gente concentrada, com atividades econômicas, dinheiro rolando, cultura, uma porção de coisa rolando, vai rolar, com certeza, uma concentração de bêbados, de prostitutas, de gente traindo um ao outro, de roubos, né? Concentração de gente num espaço, né? Ali, então, né? Que vai reunir uma série de gente com várias compreensões. Aí, então, você tem essa construção negativa na Bíblia, mas quando a gente vai observar na história da Babilônia, né, especificamente a Babilônia de Hammurabi, que é o primeiro império babilônico, então nós temos 2 impérios babilônicos, primeiro com Hammurabi, depois com Nabucodonosor, tá? A Babilônia de Hammurabi, né, é uma Babilônia absolutamente próspera, né? Próspera, né? Você vê aqui, ó, tem as características. Hammurabi não foi só um grande conquistador, né, e um excelente estrategista. Ele vai conquistar vários territórios, né, gente? Ali, o Império da Babilônia ele só vai ser possível porque Hammurabi investiu pesado na militarização e nas guerras, né? Conquistou territórios, conquistou povos, conquistou escravos, riquezas e utilizou essa riqueza para investir e projetar uma cidade que então ficou para a história, né? Uma cidade desse porte. Era um exímio administrador. Seus trabalhos de regulagem do curso do Eufrates, o rio Eufrates, né? E a construção e conservação de canais para irrigação e para a navegação incrementaram enormemente a produção agrícola e o comércio, e em sua política externa, Hammurabi preocupou-se sempre em construir as cidades vencidas e reedificar e ornamentar ricamente os templos dos deuses locais, né? Então, você tem aí um rei empreendedor, né? Gestor, né? Na linguagem moderna nossa aqui, né? Você tem um rei preocupado em organizar a cidade e, além da preocupação de organizar a cidade, reorganizar a economia, ele vai perceber a necessidade de formular um código, tá? Que é o Código de Hammurabi. Tá? Hammurabi não apenas ordenou a feitura do código para uma melhor utilização do direito como ferramenta de controle, também reorganizou a justiça em moldes muito próximos aí, o que eu falo, ó, ao que temos hoje. O poder judiciário na Caldeia, anterior ao reinado de Hammurabi, era exercido nos templos pelos sacerdotes em nome dos deuses. Como eu falei, né? Na Babilônia, desde o início da primeira dinastia, começaram a ser organizadas a imitação do que já existia em Sumer lá na Suméria, tá, gente? Tribunais civis dependentes diretamente do soberano. Tribunais, gente, olha isso. Hammurabi conferiu à justiça real supremacia sobre a justiça sacerdotal. Então, os sacerdotes começam nesse caso aqui, eles passam a ter uma importância menor do que o imperador. O imperador, ele é o representante, no caso dos imperadores que passaram pela Mesopotâmia, gente, tem também a adoção de um regime de teocracia, né? Todo mundo sabe aí, Deus no comando, Deus no poder. E aí, então, você vai ter, nesse caso da teocracia do Império Babilônio, com Hammurabi, né, ele vai, então, fazer essa jogada. Aquela justiça sacerdotal, que era inspirada mais na tradição, né, nos conselhos de anciãos, que tinham muito mais poder de deliberação, você vai ter uma inversão. Ele vai, então, concentrar mais poder e a justiça real passa a ter supremacia. Já que ele era um representante de Deus na Terra, então ele tinha a capacidade de julgar, né,
pautado nesse valor aí sagrado. Após a morte de Hammurabi, a dinastia manteve-se próxima aproximadamente 150 anos, mas em 1594 os hititas invadiram e incendiaram a Babilônia, abandonando-a em seguida. A queda da dinastia de Hammurabi fez ascender a dos cassitas, que não interessa para a gente aqui, tá, gente? O que interessa para a gente é saber que esse rei, né, registrou em mais de 200 artigos, numa pedra, uma série de dispositivos, né, legais, aí, de leis, artigos de leis, para regulamentar situações de direito público e de direito privado na Babilônia. Tá? Então, você tem aí também a divisão social, que é muito importante, porque não é todo mundo que vai ser julgado conforme esse código, só o homem livre, que então tem essa prerrogativa, então, que é o Awilum, né? O homem livre, com todos os direitos de cidadão. Esse é o maior grupo da sociedade hammurabiana e compreendia tanto ricos quanto pobres, contanto que fossem livres, né? Então, ali você tem a camada, a divisão social, ela é pautada mais na questão da liberdade do que na questão censitária, né, gente? Do que na questão das posses, né? Lógico que os ricos vão ter mais poder, mas você tem aí uma divisão social que se vale do critério da liberdade, né? Já que nessa época antiga a gente tem um alto número de escravos, né? A escravidão era algo muito comum na antiguidade. Então, você tem uma classe intermediária na sequência, o Musquino, são uma camada ainda que suscita dúvidas para os estudiosos, parecem ter sido uma camada intermediária entre os Awilum e os escravos, formada por funcionários públicos, com direitos e deveres específicos. Então, é uma espécie de uma classe média aí, né? Os escravos eram a minoria da população, geralmente prisioneiros de guerras. Lembrando que, gente, a escravidão do mundo antigo é absolutamente diferente da escravidão moderna. No mundo antigo, as pessoas viravam escravas porque se tornaram prisioneiros de guerra. Não era uma questão racial. Tá? Você lutou, perdeu a guerra, você vira escravo. Ou se você acumula uma dívida e bota a sua liberdade, penhora a sua liberdade, hipoteca a sua liberdade, né? Você também corre o risco de perdê-la. Tá? E também tem a questão da hereditariedade que a autora trouxe aí também. Vamos lá. Aí nós temos aqui a questão dos escravos, da escravidão, que eu acabei de esclarecer aí, ela traz. E aí, então, no item 5, ela traz alguns pontos do Código de Hammurabi, né? Que aí é o seguinte, pessoal. Eu não vou começar esse ponto aqui agora, devido ao nosso adiantado da nossa hora aí, né? O que vai acontecer aí nos próximos capítulos da nossa disciplina, tá? A gente já tem aí uma P1 marcada, certo? Temos uma P1 marcada para o dia 9 de setembro. Bem próximo já, né? E aí, então, na semana que vem, nós vamos... Amanhã, pessoal, eu vou postar uma atividade, já vou adiantar isso, e essa atividade, ela vai ser retomada lá na quinta-feira que vem, tá? Que eu vou pedir para vocês me entregarem. Eu vou passar uma atividade já com essas primeiras abordagens que a gente fez aí desse texto da professora Flávia Lages. Já abordando, então, as concepções básicas de história e de história do direito, né? E entrando logo na sequência com as sociedades ágrafas e as primeiras, então, civilizações então, preocupadas com o direito, no caso, a Babilônia. Tá? E algumas referências dos sumérios
que eu trouxe para vocês. E aí, na semana que vem, eu vou, então, tirar dúvidas quanto às atividades, porque eu vou botar para vocês me entregarem só na sexta, tá? Então, na quinta, a gente vai fazer um plantão tira dúvidas das questões, do que eu vou passar para vocês, vou postar lá. E aí, e também vou explicar, na quinta, a respeito das leis mosaicas, tá? Do direito hebraico, direito dos hebreus, que aí, então, vai ser cobrado na prova até o direito hebraico, tá? Portanto, então, 3 capítulos, né? Na verdade, tem uma introdução que fala sobre essa questão histórica, e aí vem as sociedades ágrafas, depois vem a Babilônia, o Código de Hammurabi, e depois as leis mosaicas com o direito hebraico, tá? Pessoal, quem aí tem... como é o esquema de prova? Então, eu vou dar questões, eu vou colocar questões de múltipla escolha e também discursivas, tá? Na prova. Eu tenho eu dou muita moral, gente, eu privilegio muito as questões discursivas, por isso que eu vou passar atividades para vocês discursivas. Dá até mais trabalho para mim, mas é porque eu percebo que vocês precisam escrever. É muito importante escrever para exercitar, para poder fazer as conexões, para poder dominar a linguagem. Português é difícil, gente. Português não é mole, não, tá? A língua portuguesa é complicada. Vocês têm que dominar essa gramática, dominar as formas, né, de organizar o pensamento, de como dissertar. Tem que exercitar isso. Então, vou passar para vocês, né, para vocês fazerem, então, aí, responder essas questões, e a gente, então, se encontra na semana que vem, tá? E essas questões que eu vou passar para vocês, que eu vou botar lá no AVA, valem 2 pontos. Já está valendo ponto, beleza? Vou passar, provavelmente serão 4 questões, de meio ponto cada uma, certo? E aí a gente já entra no processo de atividade avaliativa e já também exercitando o conhecimento para a prova da P1. Tá? A gente já está pensando para a gente já entrar no assunto e vocês exercitarem e fixarem o conteúdo, beleza? Alguma dúvida, galera? Alguma questão aí? Alguém ficou aí para trás? Precisa esclarecer? Oi? Não? Só isso mesmo? Acho que o povo deve estar dormindo. Com exceção do Johnny. A aula foi boa, professora. Gostou? Que bom que você gostou. Espero ter ajudado, pessoal. E aí, qualquer dúvida, estamos aí, manda mensagem, tá? E a gente vai, então, mantendo esse contato. E semana que vem a gente se encontra para fechar, então, esses conteúdos aí que vão cair na P1. Beijão, galera. Prazer ver vocês. Tudo de bom. Fica na paz aí. Agora eu tenho que